E aí galerinha do canal, beleza? Voltando com a Silent Hill 6 Memórias. E vamos voltar à história. Continuando, ele volta para o apartamento de Lisa. Com Lisa dormindo, Harry tem que ir à rua Wiseman e segue sua jornada. Quando ele estava perto ao shopping do Unga, ele recebe uma chamada de Lisa. Ela estava muito assustada, falando que quando acordou, tinha sangue por todos os lados e pede ajuda de Harry. Como ele é um cavaleiro, ele volta todo o caminho até o apartamento de Lisa. Quando ele chega até lá, Lisa começa a sangrar por todo o rosto e morre. Harry não tem nem tempo de tentar fazer nada, porque Sivil aparece. Ela acha que Harry tentou matar Lisa. Quando ela ia prender Harry, o mundo começa a se transformar de novo. Depois de correr bastante, Harry volta ao shopping do Lugar. Lá ele recebe outra chamada de Michelle. Ela fala que estava com seu namorado e pergunta o que tinha acontecido lá no clube e tal. A ligação começa a falhar e cai. Depois de resolver alguns travamentos e coletar algumas coisas, mensagens do local, Harry sai do shopping e vai para uma loja de penhores. Depois de seguir um pouco pelo local, ele chega num local onde parecia sua casa. Ele até encontra alguns retratos da sua filha na parede. Quando ele entra no quarto, ele viu uma mulher bem estranha, que falava ser a esposa dele, mulher dele. Mas Harry não a reconhecia. De repente, tudo vira gelo e o mundo se transforma. Após isso, ele corre para fugir dos monstros, enquanto Harry caía, de algumas vezes ele pulou num buraco, ele vê algumas fotos que mostravam o antes e o depois do acidente. Harry continua correndo dos monstros e ele consegue chegar ao quarto de sua filha. Ela não estava lá, mas Harry encontra várias fotos dos dois. Ele pega uma delas e deita na cama. Ele parecia estar muito cansado e joga o porta-retrato no chão e dorme na cama. Depois disso, a cena volta de novo para Harry e Kaufman, continuando com a terapia. Ele continua a falar sobre o casamento. Ele faz algumas perguntas para Harry e faz mais um teste. Na mesa tinha 6 fotos. Tinha 3 homens e tinha 3 mulheres. E com as fotos, Harry deveria fazer 3 casais. Após o teste, Sid é forte para o Harry no quarto de sua filha. Ele acorda e não estava sozinho, Michelle estava lá. Harry lembra da cena quando estava conversando com sua suposta mulher. Ela tinha falado que Harry estava no farol. Michelle responde e diz que o farol estava fechado há muito tempo. Mas como Harry não tinha escolha, ele deveria ir para lá. Michelle, entendendo a situação, fala que ela e seu namorado podem dar uma carona para ele. Ele chega em frente e do nada o casal começa a discutir. Harry fica na sua, mas a coisa começa a esquentar. John sai do carro primeiro e Michelle vai atrás. Harry não tem escolha e sai do carro também. Ele entra nos esgotos e recebe uma ligação de Cheryl. Ela fala que ele não deveria ir atrás dela, que era perigoso. Após isso, a ligação cai. Harry não tinha uma escolha, mesmo que sua filha esteja pedindo para não procurá-la. Seu instinto de pai passaria por qualquer desafio para encontrar. Passaria por qualquer barreira para encontrar ela, né? É filha dele, né? Que pai não faria qualquer coisa por sua filha, né? Continuando, Harry chega a um bar. Lá ele encontra Michelle. Ela diz que terminou o namoro e pergunta por que Harry ainda vai até o farol. Ele confirma que e ela fala que para chegar até lá ele precisaria de um barco. Ela ainda explica como ele deveria chegar lá. Harry sai do local e vai em busca de sua filha. Depois disso, a cena volta para o consultório. Kaufman começa a falar agora sobre mulheres e faz um teste com Harry com que ele separe 7 figuras em e símbolos meio que bizarros. Voltando para o Harry em Silent Hills, ele deixa Michelle sozinha e segue para o farol.
Mas antes ele entra num parque. E quando explorava o local, ele recebe alguns áudios e mensagens. E ele segue uma sombra que parecia ser de sua filha. Depois de sair do parque, ele encontra um barco e encontra a Dahlia. Eles discutem um pouco, mas seguem até o farol de barco. No caminho eles começam a se beijar e tudo indica que esses minutos até o farol foram muito bons. Quando Harry acorda, tudo estava congelado, inclusive Dahlia. Harry sai do barco e, como a água estava toda congelada, ele vai a pé até o farol. No caminho, Dahlia liga para ele, pedindo que ele volte, mas Harry não dá ouvidos. Ele segue em frente e dá de cara com vários monstros. Eram tantos que Harry não consegue escapar. De repente, outro mundo se desfaz e Harry segue nadando até o farol. O farol ficava muito longe de onde Harry estava. Ele acaba desmaiando. Ele estava possível. E quando ele acorda, ele realmente correndo, ele pega a arma da policial, né? E fala que dessa vez ela não iria impedi-lo de nada. Sibyl fala que acredita nele, mas faz uma revelação. Lembra que ela falou que tinha pegado os registros de Harry na delegacia? Ela fala com ele que Harry Mason havia morrido num acidente de carro já fazia 18 anos. Harry fica muito confuso, mas Sibyl fala que vai buscar a resposta que ele procurava no farol. Sibyl vai embora e Harry segue novamente. Quando ele chega na porta do farol, ele vê uma placa falando que aquela era a clínica do Dr. Calvin. Mas ele ignora e entra no local. Ele segue em frente e aqui acontece um dos vários finais do game, que vai depender de como você criou a personalidade do Harry ao longo do jogo. Antes de falar dos finais, é bom esclarecer algumas coisas aqui. Que quem estava de verdade na terapia não era Harry Mason, mas sim Cheryl. E tudo o que aconteceu no game foi lembranças dela. Ela se recusava a acreditar que seu pai tinha morrido, então ela cria essas memórias de seu pai, como se ele estivesse lutando para encontrá-la. Lembra que grande parte do jogo você encontrava áudios e mensagens? Isso é lembranças de Cheryl, que de vários locais que ela tinha visitado e coisas que ela tinha vivenciado. Alguns era só para resolver os travamentos do jogo, né? Mas a maioria era lembrança de Cheryl mesmo. Raio Shocker deles, que são os monstros, que são criaturas criadas pela mente de Cheryl e materializadas em Silent Hills. Esses monstros tentam impedir que Harry chegue até Cheryl. Eles são tentativas de manter essas tentativas na cabeça dela. E de vez aceitar que Harry tinha morrido. No final do game, quando Harry está indo ao farol, ele é atacado por várias criaturas. E elas viram gelo e quebram, porque Cheryl estava começando a aceitar o fato que seu pai tinha morrido. O Howard Shotton tem 4 variações, que depende do perfil que você criou do seu personagem ao longo do jogo. Junto com os finais, eu vou explicar cada variação dessas criaturas. E antes do final do jogo, dependendo do que você fez, acontece 3 tipos de encontro entre pai e filha. Se você for um homem que você só se preocupa em salvar sua filha e não se envolve nem com mulheres nem com álcool, se ajoelha e se despedem. Harry fala que esteve com ela por tanto tempo e Harry fala que sempre vai estar com ela. Depois disso, Harry congela e é selado na memória de Cheryl. Se você for egoísta e não simpático com ninguém, Harry se aproxima de sua filha e Cheryl fica falando que nada é culpa dela. Depois disso, Harry sussurra algo como "me aqueça" e ele vira gelo e despedaça. Se você for desinteressado em uma pessoa contraditória, Harry se aproxima de Cheryl
e ela fala que ele era um herói, que o homem que morreu não era o pai dela, e que esse Harry que estava na frente dela era tudo o que ela tinha. Harry fala que ele não era nenhum fantasma, e depois disso os dois se abraçam. Agora vamos aos finais do game Love Lost. Para fazer esse final, você precisa ser amigável e priorizar sua família. No vídeo, começa mostrando Harry e Shaw se divertindo no parque, né? Ela indo lá falar do pai dela, indo lá no desenho do dragão. Lá ela se despede de Harry e pede para ele tomar cuidado. Harry percebe que sua filha estava gravando e fala que mesmo que o papai não se amem, mas os dois a amavam. Cheryl abaixa a câmera e desliga. Fazendo esse final, você a variação do Harshoksham Amistrato. Tem o final Slytherin e Siren. Para fazer esse final, você tem que deixar a excitação do personagem, né? Mas é evidente no jogo. O pervertido, né? Michelle e Lisa se apresentasse para a câmera. Depois ele mesmo se apresenta, falando que era escritor e sedutor. Michelle pergunta se ela pode estar no próximo livro dele. Ele confirma e se ele vai dedicar o livro para ela. Harry fala que vai dedicar o livro para a família dele e que todos começam a rir à toa. A noite seria uma criança. Fazendo esse final, você encontra logo do game a aparição do monstro Hal Shockerman feminino, que tinham traços femininos exagerados, revelando o perfil criado. O final Action Watch Weekend. Para fazer esse final, você deve ser uma pessoa má e que odeia tudo. Cheryl se aproxima de seus pais com a câmera e percebe que eles estavam brigando. Mas só Dali estava brigando. Ela dá vários tapas na cara de Harry, enquanto um xingava e humilhava. E tudo porque ela queria somente dinheiro. Harry cai ajoelhado no chão depois de tanto apanhar e olha envergonhado para sua filha. Fazendo esse final, você encontra lá ao longo do jogo a variação do monstro Hal Shockman atrofiados. Ele é bem mais bizarro do que os monstros originais. Ele tem vários buracos ao longo do corpo e tem pernas muito finas. E por último, o final do Dunkdead. Para fazer esse final, você deve ser uma pessoa que só se preocupa com a bebida. No vídeo, mostra Cheryl filmando seu pai, chegando tarde da noite, bêbado. Ele começa a dançar e cai no chão. A bebida derrama toda e Harry manda que ela busque outra cerveja para ele. Fazendo esse final, você encontra lá ao longo do jogo a fase Hal Shockman, chamada Doente. Sua pele parece inchada e com várias bolhas pelo corpo, simbolizando uma pessoa doente e alcoólica. Tem o final Uffman, que eu acho que não sei se é uma das melhores, né? Tum 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 tum. Então, acho que é isso, não sei mais o que falar. E até o próximo vídeo, gente. Fica com Deus.